Bom, pessoal, o que é pH? O que é pOH? pH, potencial hidrogeniônico. pOH, potencial hidroxiliônico. A função P é uma função matemática que quer dizer menos log, certo? Também conhecido como colog, cologaritmo, tá? Menos é o inverso do logaritmo, na base 10. Por que eu aplico pH? Eu aplico pH para trazer números maiores, para facilitar a minha visualização. Observem. Lembra que a gente viu o seguinte, ó? Que a constante da água é igual à concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Vamos deduzir uma relação aqui, ó. Multiplica por menos log dos dois lados. Então, nós vamos ter menos log de Kw, que é igual a menos log de H+, vezes OH-. Aí aqui, gente, a gente tem que saber a propriedade do logaritmo. Log de A vezes B, ou seja, que lá dentro, ó, tá tendo uma multiplicação igual aqui, isso aqui é a mesma coisa de log de A mais log de B. Então, aplica aqui. Menos log de Kw é igual a menos log de H+, que aplica o menos aqui e o menos aqui, e menos log de OH-. A 25 graus Celsius, o Kw não vale 10 a menos 14? Sim ou não? Então, vocês vão observar o quê? Que essa relação que a gente vai fazer aqui, ela só vale para a temperatura ambiente. Então, substitui. Coloca aqui. Então, menos log de 10 a menos 14 é igual a menos log de H+, e menos log de OH-. Tá. Outra propriedade. Log de A elevado a x, sendo que a base também é A, ou seja, a base do expoente é também a base do logaritmando, a resposta desse logaritmo é x. Aqui, quando a gente não representa nada, quer dizer que a base é o quê? 10, por definição. Então, observem, as bases são iguais. Então, qual que é a resposta? Menos 14. Só que tem um menos aqui do lado, não tem? Menos com menos, mais. Então, 14 é igual. O que é menos log? A gente não acabou de falar que o menos log não é a função P? Então, 14 é igual a pH. O que é menos log de hidroxila? Mais pOH. Então, nós chegamos à conclusão de que a 25 graus Celsius, vou até aqui colocar tudo numa cor só, vou padronizar aqui. A 25 graus Celsius, o pH mais o pOH é igual a 14. A gente não tinha visto que o meio neutro a 25 graus Celsius não era quando o H+ e o OH- tinha 10 elevado a menos 7? Aplica. Menos log de 10 a menos 7. Ó, menos log de 10 a menos 7. 10, mesma base. Qual que é a resposta? 7. Menos 7, né? Com menos, mais. Ou seja, o que é um sistema neutro a 25 graus Celsius? É aquele aonde o pH é igual a 7. Só que o pH valendo 7 e a soma dos dois tem que dar 14, quanto que vale o pOH? 7 também. Então a gente acaba criando uma escala. A escala mais famosa é a escala de pH, que é a seguinte. Quando o sistema tem pH igual a 7, nós temos um sistema neutro. Isso a 25 graus Celsius, tá? O pH menor que 7, eu tenho um sistema ácido. E um pH maior que 7, eu tenho um sistema básico, também chamado de alcalino. João Vitor, por que pH menor que 7 é ácido? Eu não entendi. Por exemplo, pH igual a 2. Para dar pH igual a 2,
A concentração de hidrogênio, tem que ser 10 elevado a menos 2, sim ou não? Ó, para dar 2, a concentração tem que ser 10 a menos 2, de H+. 10 a menos 2, quanto que tem que ser a concentração de hidroxila para prevalecer a constante? O produto entre elas tem que dar o quê? 10 a menos 14. Então, ó, a de hidroxila é o quê? 10 a menos 12. Você está vendo que 10 a menos 2 é muito maior do que 10 a menos 12? Então, realmente, esse meio aqui é ácido. Vê se faz sentido. Ó, esse maior do que esse. Se o H+ é mais ácido, se o H+ é mais ácido. Se o H+ é maior, logo ele é mais ácido. Ó, logo ele é mais ácido, né? O sistema está ácido. Logo o sistema está ácido. Porque a concentração de H+ foi maior do que a de OH-. E aqui, ó, pega, por exemplo, pH igual a 9. pH igual a 9, a concentração de H+ tem que ser 10 a menos 9. Quanto que tem que ser a concentração de hidroxila para prevalecer a constante? 10 a menos 5. 10 a menos 5 não é maior do que 10 a menos 9? Se a concentração de hidroxila é maior do que a de hidrogênio, logo o sistema é alcalino, básico, certo? Um outro ponto importante. Ah, já obtei a escala de pOH. Gente, se a soma dos dois é igual a 14, então a escala de pOH é o quê? O inverso, né? Então, 7 continua sendo neutro, certo? Menor que 7 para pOH é um meio básico. Por quê, João Vitor? Uai, se eu pego um pH 2, se eu pego um pH 12, quanto que tem que valer o pOH? 2. Se o pH 12 é básico, logo o pOH 2 também tem que ser básico. Eles têm que indicar a mesma coisa. E maior que 7 vai ser ácido. Pega aí, por exemplo, um pH igual a 2. Não, aí vai dar 2 de novo. Se eu pegar um pH 3, logo o pOH tem que ser 11, se aqui for 3, né? Se aqui é 11, sistema ácido. Aqui o que acontece? A escala mais usada é de pH. A biologia gosta mais, os artigos são mais publicados em pH. Os alimentos, né, quando você olha o pH, a informação de acidez e basicidade é dada em pH, olha depois no rótulo da sua água mineral. A escala que ele dá é pH. Aí tem esse meme aí triste, que das escalas, a mais favorita aí, ó, é o pH. Dá uma olhadinha. Certo? Mas lembrem-se o seguinte, um ponto importante. A escala de pH onde 7 é neutro, ela só é válida a 25 graus Celsius, porque somente nessa temperatura constante é assim. E é a temperatura ambiente, tá? Então, por exemplo, se você pega soluções aquosas no nosso corpo, onde a temperatura é 36 graus Celsius, pH igual a 7 não quer dizer um pH neutro. Ué, então por que não? Porque no sistema de 36 graus Celsius, a constante não tem esse valor. Altera, consequentemente a gente teria que fazer uma outra escala. Só que aí, por que essa escala é a mais usada? Porque é a escala de temperatura ambiente, certo? Um ponto importante é, quanto menor o pH de uma substância, mais ácida ela é. E faz sentido, porque o pH é uma função logarítmica, uma função inversa. Então, quanto menor o pH, vamos anotar essa informação, quanto menor o pH, maior é a concentração de H+. Ou seja, mais ácido é um sistema. O que quer falar que é mais ácido? Que ele corrói muito? Não, não necessariamente. Quer dizer que ele tem muito hidrogênio. Então, por exemplo, se você pega uma Coca-Cola, um refrigerante, e aí tem lá pH 2, e aí você pega o vinagre e vê pH 5, por exemplo, só fazendo um comparativo, vai. Nem sei se é isso mesmo, mas enfim. Então, como os refrigerantes têm um pH menor, logo eles são mais ácidos do que esse refrigerante, do que esse vinagre que eu peguei que tinha pH 5. Quanto menor o pH, mais ácido é a substância. Beleza? Então, recapitulando, pH é potencial hidrogeniônico, que é calculado como menos log da concentração de H+. Guardem essas duas propriedades, que para nós químicos aqui nessa parte é que nós mais vamos utilizar. Log do produto é o log da soma e o log de mesma base, a resposta é expoente. Belezinha? E não se esqueçam dessa relação, que pH mais pOH a 25 graus Celsius é igual a 14. Beleza? Uma vez entendido isso, vamos fazer uns exercícios para praticar essas informações. Saca só, presta atenção.